Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar a leitura, né, a nossa leitura do livro de Apocalipse. Nosso objetivo hoje é passar pelo capítulo 10, né, e continuar a sessão aí das trombetas que a gente está nesse momento. Mas antes até, gostaria de, como eu tenho feito aí em todas as outras oportunidades, da gente fazer uma revisão no que a gente tem visto até aqui, né? Um breve resumo. E por que eu estou fazendo isso, gente? Que é importante a gente ter noção, apesar a gente até defende aqui essa questão de não serem passagens sequenciais, mas o contexto do livro, se ele não for entendido como um todo, eu acho que a gente perde muito nessa questão de analisar as partes separadas, né? Então é importante que a gente sempre faça essas revisões de modo que a gente possa entender a que ponto nós estamos e o que nós já temos visto e o que vamos ver também nos próximos encontros, né? Temos proposto, então, de olhar para o livro de Apocalipse, principalmente a partir do capítulo 4, como se fosse um julgamento que está acontecendo ali na sala do trono de Deus, onde o apóstolo João é chamado para estar e acompanhar todo esse julgamento. Também propusemos que nesse julgamento a presença é de todos, tudo que foi criado vai estar presente ali no julgamento. E por que eu digo isso? Porque no final do capítulo 5 a gente vê, né, que tudo que foi criado, todos os seres, tudo estava ali diante de Deus dando glória para ele. Então, na minha leitura, olhando já na cena desse julgamento, onde todo mundo já está diante de Deus, nós vamos então ver uma participação plena aí de todos. E aí vão começar as sessões desse julgamento. E aí, pensando também a nível de julgamento, nós até falamos um pouco disso no encontro passado, mas eu queria reforçar aqui, a gente precisa entender como é que é um julgamento, para que, entendendo a dinâmica de um julgamento, a gente possa também entender essa forma que eu tenho proposto aqui para a gente estudar o livro de Apocalipse. Então, um julgamento hoje, pensando aqui, né, na nossa realidade, nós vemos aí que tem juízes, tem promotores, júri, o réu, a plateia. Então, um julgamento hoje, se a gente for analisar, a gente tem esses personagens que são personagens que a gente vai perceber lá na sala do trono de Deus. Então a gente vê lá, né, juiz, seus assistentes juiz, pensando, né, a nível de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, mas principalmente por meio da pessoa de Jesus Cristo, que é a forma com que Deus escolheu para, né, julgar o mundo, lembrando sempre que a gente tem olhado na perspectiva, e temos que olhar sempre assim, de Jesus como plenamente Deus e plenamente homem, mas nessa visão também humana de Jesus, que é por meio dessa visão humana, da sua natureza humana, que ele vai julgar, vai ser o grande juiz aí, né? Com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo a nível divino também compondo, né, esse grande juiz, né, que tem seus assistentes, que eu gosto de dizer que são os 4 seres, né? Os anjos também, né? Os anjos, os 4 seres viventes ali estão sempre assessorando Deus ali no julgamento. Nós temos o promotor, e aí a figura do promotor talvez possa gerar aqui discórdia ou até confusão, porque a gente vai, é Satanás, que é o acusador, né? Mas eu penso que tem a ver, o próprio homem também porque, né, pela própria forma com que o homem julga aqui, ele vai ser julgado. Então ele mesmo vai se autoacusar, né? Então, mas nós temos a figura do promotor, o júri, que eu entendo ser aqui os 24 anciãos, ou seja, todos os escolhidos de Deus que vão junto com Cristo julgar toda a terra, os réus, todos aqueles que não creram na palavra de Deus, não creram no Cordeiro, e a plateia, que é geral. Eu penso que toda a criação vai estar assistindo aqui, né? Vai ser um espetáculo grandioso, glorioso e majestoso, assim como é o nosso e único Deus. Então vai ser dentro dessa glória de Deus. Quando um julgamento começa,
a apresentação do caso, então lá o juiz ou alguém lê lá, ó, o caso é referente a isso, ele posiciona quem são as pessoas, principalmente os réus, né? A peça de acusação. Gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu sou engenheiro falando de algo, apesar de ser filho de advogado e minha esposa hoje estuda direito também, eu não tenho domínio de tudo isso, mas pelo que eu já assisto aí em vídeos, já assisti também alguns pedaços de julgamento, pensei assim, né? Então eles apresentam o caso, fazem lá, né, as suas considerações iniciais, a gente começa a perceber, vir testemunhas, e o objetivo de testemunhas é mostrar o que aconteceu. Né? A gente percebe aí que num primeiro momento começam a vir as testemunhas mais gerais, né? Então uma pessoa que não estava tão envolvida, mas que pode dar algum sinal, que pode dar aí alguma informação importante para que quem está julgando tenha, né, condições disso, né, de aproveitar isso. Aí nós percebemos que conforme o passar do julgamento, o negócio vai esquentando, né? Vão vindo as testemunhas chaves, né? E aí o negócio vai pegando fogo. Quanto mais perto do julgamento, mais detalhes se tem, as testemunhas passam a ser mais específicas, então aquelas testemunhas iniciais mais genéricas vão se tornando em testemunhas mais específicas. E um ponto importante, nem toda testemunha fala, acho que nem toda e grande parte delas não vão falar do mesmo ponto de vista e do mesmo momento ali, porque a gente vai ler e vai ver nos relatos pessoas que estão participando de situações diferentes que são importantes, o testemunho para que o caso seja desvendado, mas não necessariamente estão vendo no mesmo momento. Então, por exemplo, se um cara está sendo julgado por um assassinato, né? Tinha um porteiro. O testemunho do porteiro vai ser à luz de quando alguém passou ali na portaria, algum possível acusado, ou se quem está sendo acusado foi visto por ele passando, ou se durante o dia a dia ali, vamos imaginar que é um casal, ele percebesse alguma agressão, alguma coisa anormal. Então o porteiro tem essa ótica. Quando chegar no testemunho, por exemplo, de uma pessoa que trabalha com essa família, ou vamos fazer essa simulação do casal, essa pessoa vai ter um testemunho muito mais detalhista. Não, o cara batia na mulher, às vezes chegava aqui, ou a mulher batia no homem, ou chegava aqui, um estava machucado, outro estava machucado, de repente a gente via, tinha um monte de coisa quebrada aqui. Então o testemunho dela vai ser muito mais específico, muito mais perto do que aconteceu do que do porteiro, por exemplo, né? E o próprio testemunho de outras pessoas pode ser que sejam no dia ali do crime, né? Então, pô, no dia do crime eles passaram num posto de gasolina, o cara já deu um murro, a mulher já deu um murro, o negócio já tá, o frentista ali vai ter um testemunho mais pontual e mais perto do crime. Então, essas testemunhas chaves vão ficando para depois, né? Só que vão ficando mais perto do fato ocorrido, que é o fato que vai ser julgado. Então, eu penso que, como eu disse aqui, de ir aquecendo, né, o julgamento ele começa ali com uma certa temperatura, de repente os ânimos vão se, né, esquentando, a acusação começa a ganhar forma, ou se não, né, se for absolvição, começa a ganhar forma, o júri começa a entender com mais detalhes, com mais informação, caso o juiz também, o promotor passa a usar isso a favor ou contra, o advogado de defesa a favor ou contra, né? E aí o julgamento vai se delineando então para sua conclusão, que vai ser uma conclusão de condenação ou de absolvição, e posteriormente da condenação ou da absolvição, a execução da pena, né? Então, eu entendo que o livro de Apocalipse nos mostra tudo isso. E como a gente tem proposto, então, a gente dividiu aqui algumas sessões aqui do livro para entender essas sessões como testemunhos, parte de testemunhos. Então, se a gente olhar, por exemplo, do capítulo 6 ao capítulo 8.6, né, capítulo 8, versículo 6, a gente vê os 7 selos, que eu penso ser uma primeira sessão ali de testemunhos, sessão que está mais voltada a aspectos gerais da história, no meu ponto de vista, onde nós vemos ali, né, através dos selos, por exemplo, a dinâmica de Jesus na história, a dinâmica de Satanás, então Jesus no primeiro selo, Satanás no segundo, como é que se desenvolve a justiça, na verdade tem injustiça que a gente vê ali no terceiro selo,
o caso da morte do Hades, relatados no quarto selo, como é que é a dinâmica dos santos, aí já olhando muito mais também, você veja, os próprios selos já vai ganhando assim uma temperatura, aí a hora que a gente chega, por exemplo, no testemunho dos santos, no quinto selo, no testemunho dos ímpios, no sexto selo, a gente já percebe ali que já estamos caminhando para o final da história, já indo, né? Então, quer dizer, essa sessão de selos não é uma sessão num tempo curto, penso ser o tempo durante a história, começando, e eu até propus quando nós falamos sobre isso, começando já em Gênesis 3, quando Deus fala que para Satanás que ele seria, né, esmagado pelo descendente da mulher. Então, até quando eu falei do cavalo branco, o primeiro selo, disse muito isso, no meu entendimento que já era ali. A gente vai indo até chegar nos santos aqui, que estão no quinto selo, que pedem justiça para Deus por terem sido, né, martirizados. O que acontece no sexto selo com os ímpios, né, a justiça já sendo derramada sobre eles, né, e o sétimo selo, que é uma implicação de juízo final. Então, essa primeira passagem aqui de testemunhos, né, os 7 selos, mostrando um aspecto geral mais da história. Uma segunda passagem a gente vê do capítulo 8, versículo 7 até o capítulo 11, que são as 7 trombetas, e ali nós vimos, estamos vendo, na verdade, nós não terminamos, e vamos até falar um pouco disso hoje, nos juízos parciais de Deus. Primeira trombeta sobre a terra, segunda trombeta sobre o mar, terceira trombeta sobre as fontes das águas potáveis, quarta trombeta sobre céus e astros, quinta trombeta e sexta trombeta já direcionando para o homem, sendo a quinta trombeta falando mais de aflição causada, aí até a gente fala, também propus isso, sei que há diferentes interpretações, mas por exemplo, de Satanás sendo solto no final dos tempos aí para afligir o homem durante 5 meses. Na sexta trombeta nós vimos, até terminamos a semana passada, com a morte de 1/3 da humanidade, mostrando aí um juízo parcial, que ainda não é pleno, para tentar trazer o homem ao arrependimento. Aí nós vamos depois, então, para a terceira parte de testemunhos. Não vou gastar tempo a partir dessas, porque a gente ainda vai ver, né? Mas do capítulo 12 ao capítulo 14, a gente vê lá um testemunho do quarteto do mal, a perseguição que esse quarteto faz aos escolhidos e a vitória dos escolhidos sobre o quarteto do mal. O quarteto do mal que a gente denomina, mais uma vez eu uso essa aplicação, esse nome que eu peguei de uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, ele que fala, né? Não sei se foi ele que criou, mas eu ouvi dele isso, né? Então, ele fala, né, que é Satanás, o falso profeta, o anticristo e a grande meretriz, né? Que é o oposto da igreja, né? Se nós temos hoje Pai, Filho e Espírito Santo e a igreja como corpo, Satanás tenta copiar Deus, ele, o anticristo, o falso profeta e o falso corpo dele, que é a grande meretriz, né? A perseguição que eles fazem, né, e a vitória dos escolhidos mesmo diante da perseguição. Isso a gente vê num relato de testemunhos de 12 a 14. Do 15 ao 18, nós vamos ver lá a sessão das 7 taças, que aí sim já é o juízo de Deus, já não tem mais essa questão de parcial, é juízo para começar já o processo de consumação das coisas. Então essas 4 sessões de testemunhos. Vemos no capítulo 20 a questão do reino milenar e do julgamento, final, né, o grande trono branco, que a gente vai também falar a respeito, só que aqui já não estou falando de 4 sessões de testemunhos. Então o 20, o 21 e o 22, que aí o 21 e 22 fala da consumação final, já penso que essa questão final do julgamento não mais de testemunhos, mas sim de mostrar o resultado. A questão milenar dá para a gente até falar que poderia ser um testemunho de um período, mas quando chegar lá no momento a gente fala a respeito. Mas só para a gente entender então, que aí eu entendo que, pensando no livro de Apocalipse como um julgamento, a gente separando essas sessões por essas peças aqui, por essas partes, a gente pode ter um entendimento mais fácil. Mas é uma interpretação pessoal, mais uma vez, se a gente estudar e procurar, nós vamos ver outras excelentes formas de se interpretar, inclusive formas que eu também, que divergem do que eu falo aqui, que eu também acho maravilhosa, mas é o que eu digo, o objetivo nosso aqui é trazer para vocês o desejo de buscar, não é para confiar em um, confiar em outro, mas sim o desejo de buscar, o desejo de abrir as Sagradas Escrituras, de conhecer, né? Nós vamos falar de um livrinho hoje, é buscar isso, né? E não só ficar ouvindo as pessoas, pegando informações
formadas já. Essas informações são importantes, a gente deve sempre estar pesquisando, mas a gente deve também investir tempo na nossa leitura, na meditação pessoal nossa com Deus e formar uma opinião nossa diante disso, tá? Então esse é o nosso objetivo. Mas antes de começar, então, o capítulo 10, vamos orar para que a gente possa sair engrandecido nesse momento. Papai, mais uma vez obrigado por mais uma vez estarmos diante do Senhor e da Tua Palavra. Que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para conhecer o que o Senhor tem profetizado para nós. Nós precisamos do Senhor, nós não conseguimos sem o Seu Espírito habitando cada vez mais plenamente e principalmente nos dirigindo. Então nós entregamos esse momento nas Tuas mãos. Senhor Jesus, por favor, que a gente possa conhecer a Tua verdade, que a gente possa aparecer mais com o Senhor e que o Seu Espírito e o Senhor Espírito Santo nos dirija nesse momento, para a glória do nosso Senhor. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá, vamos ler o capítulo 10. É um capítulo curto, né, relativamente curto. Nós vamos ler inteiro e depois a gente vê, então, abrindo aqui as passagens. Então, capítulo 10, versículo 1. Então, vi outro anjo poderoso, que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e as suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado, como um rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Mas ouvi uma voz dos céus que disse, cele o que disseram os 7 trovões, mas não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, lançou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo, não haverá mais demora. Mas, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a 7ª trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo, mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá e pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra com o pé, no mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo no seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me parecia doce como mel em minha boca. Mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, até aqui a palavra de Deus. Nós entramos, então, só para a gente lembrar, a gente parou no 6º selo, onde a gente vê lá, como eu disse, os juízos parciais de Deus. Mas o mais triste de tudo, gente, é que a gente vê no versículo 21 do capítulo 9, que os homens não se arrependeram, mesmo diante de todos esses juízos parciais que Deus deu na criação, já nos seres humanos, o homem não se arrependeu. Então esse é o cenário que a gente parou no 6º selo. Nós vamos ver no meio do capítulo 11, trombetas, tá? Na 6ª trombeta. Nós vamos ver no capítulo 11, então, a 7ª trombeta, mas antes ele faz aqui essa colocação, que ela é importante para a gente também, até para entender que Deus ainda continua despejando a sua graça sobre a terra, né? E no capítulo 10, versículo 1, né, ele fala que eu vi um outro anjo poderoso que descia do céu, ou seja, não era nenhum dos anjos das 7 trombetas, era um outro anjo, e aqui ele fala o termo poderoso. Mas a gente vai perceber mais adiante nas palavras, nas passagens, que eu entendo ser o próprio Jesus. Também procurando aí por outros comentaristas, a gente vê que existem outras possibilidades. Eu não vou investir muito tempo falando nas outras, eu vou falar por que eu acredito ser Jesus aqui. Primeiro, porque ele estava
Primeira coisa que ele fala, um anjo que estava envolto de uma nuvem. Ele está falando com o apóstolo João ali, né? E o apóstolo João é o mesmo apóstolo que estava depois da morte de Jesus, quando ele é ressurreto e ele passa 40 dias aqui, ele estava lá com aquele pessoal que estava com Jesus, e quando Jesus ascende ao céu, né, eles ficam olhando, maravilhados, vem dois anjos, a gente vê isso no livro de Atos, né, no capítulo 1, se vocês quiserem confirmar, né, Atos, capítulo 1, versículo 9 a versículo 11, então, aí os anjos, Jesus sobe em volta na luz, eles estão maravilhosos, vem dois anjos e falam, o que vocês estão olhando, galileus? Olhe para cá, esse mesmo Jesus que subiu, da forma que ele subiu, ele vai descer nas nuvens também. Não que ele estava descendo assim, aquele desce e tem a ver, né, com essa questão, porque aí nós vamos entrar numa discussão se essa descida é na segunda vinda ou se não é na segunda vinda, mas eu penso que na cabeça de João, quem desce sobre as nuvens? Ele não está aqui discutindo se essa vai ser a segunda vez ou não, ele recebendo como profeta a revelação de Deus. Então, penso que uma primeira situação que nos volta para Jesus é que ele quer mostrar isso para João. João, sou eu, hein, João? A palavra que você está recebendo, a profecia que você está recebendo é minha. Outra coisa também, né, que eu penso indicar a ser Jesus, o arco-íris. O arco-íris a gente viu quando a gente estava falando do arco-íris no trono. O arco-íris, penso que Deus coloca na história sempre para a gente lembrar da promessa que ele fez com Noé, principalmente a nível de juízo. A história de Noé é uma história de juízo. E Deus ali executou juízo sobre toda a terra, exceto a família de Noé e os animais que ele colocou na arca. E para ele deixar para a gente uma segurança, porque vocês imaginam o seguinte, gente, Noé teve o dilúvio e tal, morreu todo mundo ali, só ficou a família dele e os animais. Imagina as próximas gerações, quando viesse uma nuvem, por exemplo, muito grande, né, um dilúvio caísse, dilúvio não caiu de novo, mas uma grande chuva, eles iam ficar desesperados, ia dar um alvoroço, e Deus está falando, não, eu não vou executar mais juízo por essa forma, e dá duas implicações para a gente, que Deus é quem executa juízo, mas Deus tem uma forma de executar e não vai ser aquela de novo, então é uma aliança que ele tem aqui com o povo dele de que não vai ser daquela forma, então quando eu penso em arco-íris, vem para mim Deus à cabeça, porque tem a ver com essa aliança de justiça de Deus, né? Vemos também, ainda na passagem, a sua face era como sol, as suas pernas como coluna de fogo. Apesar de não ser um relato totalmente igual ao relato de Apocalipse 1, versículo 14 a 16, é muito parecido. Então, aquela mesma imagem que João tem lá em Apocalipse 1, versículo 14 a 16, né? Vai ser uma imagem parecida com essa, também indicando aqui, na minha opinião, de que é Jesus falando, né, com João. E por que eu penso isso? Indiferente de discutir, tá, gente? Penso que tem a ver com nós entendermos que é uma profecia que vem de Deus. É por isso que mas é um anjo qualquer. Tudo bem, o anjo ouviu de Deus. Não, é o próprio Deus falando. É a própria palavra de Deus sendo profetizada para João. Por isso que eu gosto de frisar que é Jesus aqui. Respeitando quem tem outra opinião. Mas a minha é que é Jesus para isso, até para confirmar. E nós vamos ver agora, então, no verso 2, que ele segurava um livrinho. E aí nós vamos ver uma dinâmica de livrinho com uma profecia que ele vai fazer. Entendendo que é Jesus, quem que foi, e nós vamos ver aqui também sobre o livrinho, quem que foi o único digno de receber o livro selado, né? Foi Jesus, né? E esse livro selado, fora a questão de mostrar o juízo, ele mostra os mistérios de Deus, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque que eu chego a essa conclusão. É só Jesus que podia estar segurando o livrinho. Então, mais um ponto para mostrar que era Jesus. O livrinho, então, versículo 2, ele segura agora um livrinho aberto. Primeiro ponto, o que é esse livrinho aberto? Se a gente for no próprio versículo 11 do capítulo 10, a gente vê profecias para as nações. Porque ele come, engole, nós vamos também falar sobre isso, mas o que Deus fala agora? Você vai profetizar para as nações, né? Então, isso é importante, a gente entender desse livrinho. Agora falando em relação, por que eu entendo ser esse livrinho aberto, essa questão do aberto vai trazer um contraste muito grande com selado.
E aí eu gostaria que a gente pudesse, eu falei isso também já uns 3 encontros atrás, mas trazer à mente o que Isaías 29, versículo 11 e 12 nos fala. Eu vou até abrir aqui, porque eu não ia abrir, mas essa passagem é tão linda, gente, que eu acho que vale a pena a gente ler, para a gente até entender e desmistificar um pouquinho essa questão, que também é outra coisa importante, não importa se a gente tiver uma posição diferente do livrinho, o que importa é saber que ele está sendo revelado, porque ele está aberto, né? Nós vamos depois propor o que nós acreditamos ser o livrinho, mas mesmo que isso não seja o que eu estou falando, o que importa é uma revelação aberta que está sendo dada, porque é um livrinho aberto. E eu falo isso agora por causa dessa passagem de Isaías. Olha o que Isaías fala, lembrando que Isaías aqui também está profetizando sobre Israel aqui, né? Para vocês, toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não posso porque está lacrado. No caso aqui da minha versão lacrado, mas é selado, né? Também em outras versões. Ou vocês derem um livro para alguém que não saiba ler e lhes disserem, leia por favor, ele responderá, não sei ler. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente trazer à mente, né, gente? Não adianta a gente ter um livro aberto se não tiver quem leia, como também não adianta saber ler se tiver um livro selado. E nós precisamos aqui ter o livrinho aberto, que é o que ele está dando para João aqui, um livrinho de revelações e também uma revelação profética. Porque se eu não souber ler, não adianta nada, ele está aberto. E aí nós vamos ver que Deus está dando aqui para João essa revelação profética, ele vai falar isso aqui no final, que ele revelou o mistério para os seus servos profetas. Nós lemos isso e vamos falar sobre isso. Então Deus revela também. Então Deus, além de dar um livro aberto, dá visão para que, ou discernimento de leitura para que o profeta saiba ler. E pensando sobre isso, então penso que é uma menção àquele livro selado que foi aberto agora, que Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz, foi digno de abrir, então só isso podia revelar o mistério de Deus, o sangue de Jesus Cristo, né? E uma revelação que foi dada. Então, João vai receber, depois nós vamos ver que ele pega esse livrinho, uma revelação que está sendo dada da parte de Deus. E que revelação é essa? Gente, eu vou pôr aqui que eu entendo ser a Bíblia. Tá? E por que eu entendo ser a Bíblia? Porque toda revelação profética está onde? Gente, não tem revelação profética que não esteja na Bíblia. Se tiver fora ou desalinhado com a Bíblia, não é revelação profética. Então, quem possui hoje a revelação? A própria Bíblia. Outra coisa importante, nós vamos ver no final que ela é para todas as nações, né? Então, João, ele vai profetizar para todas as nações. João está falando especificamente do livro de Apocalipse, e a gente pode também entender que poderia ser o livro de Apocalipse, mas o que eu estou falando de a gente pensar na abrangência global, que hoje nós entendemos toda a palavra profética pela Bíblia. Por exemplo, se a gente lê só o Apocalipse, será que a gente entende a história? Por exemplo, por que Jesus precisa fazer tudo o que está fazendo? Por que tem esse julgamento se eu não entendo o pecado do homem? Né? Se eu, em Gênesis 3, não vejo que o homem caiu e hoje ele precisa que o descendente da mulher venha e esmague a cabeça de Satanás. Como é que eu vou entender o cavalo branco, por exemplo? Né? Então, se a gente não entender à luz de toda a profecia bíblica, e Deus, ele tem uma missão, que ele vai se revelando na história. Ele está vindo se revelando. Quando ele fala para João agora, você vai pegar o livrinho final, agora a revelação é completa. Por exemplo, Abraão, Isaac, Davi, eu penso que eles receberam, por exemplo, Abraão recebeu uma visão muito maior, uma visão celestial, a visão de que o Cordeiro de Deus viria. Penso ali que naquela cena do imagem, a cena dele com Isaac, onde foi a fé dele imputada ali, tem a ver com essa ligação, mas pensando mesmo de forma global e plena, vem depois de Jesus com a revelação dos apóstolos que Jesus, por meio do Espírito Santo, dá para eles, e eles compõem aqui a revelação completa da Bíblia. Que há uma possibilidade, por exemplo, das duas testemunhas, nós não vamos falar quem são as duas testemunhas agora, mas, por exemplo, poderia ser o Antigo e o Novo Testamento. Em que sentido, gente? De união, de somar, não dá, um não fala sem o outro.
O outro não fala sem um. Se a gente pegar um e separar do outro, não vai ter completude, não vai ter entendimento. O homem não vai saber. Por que ele vai ler lá, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus? Mas quem pecou? Quando pecou? Não, eu não peco. Como é que eu vou saber se eu não tivesse no Novo Testamento, no Antigo Testamento? É importante a gente ter esse entendimento aqui, por isso que, mais uma vez, eu entendo ser toda a palavra de Deus, não só o livro de Apocalipse, ou não só uma palavra profética específica, né? E esse alcance hoje chega, então, todas as nações. E aqui um dado importante. Gente, essa passagem ela vem depois, por isso que eu li no começo, da gente ver que Deus manda todos os juízos parciais e o homem não se arrepende. O homem continua falando. E Deus está falando, eu estou levando a minha palavra profética para todas as nações agora. Não tem mais desculpa. Depois vocês não vão falar para mim que não se arrependeram porque eu mandei juízo parcial, mandei minha palavra, eu estou mandando tudo para vocês se arrependerem. Vocês não estão se arrependendo porque o coração de vocês está endurecido, né? Então, quando a gente pensa, né, nessa sequência do livro de Apocalipse, depois da sexta trombeta, Deus ainda dá mais uma chance. Olha, tô ainda dando revelação para vocês, né? E vocês não estão dando atenção para isso, continuam não se arrependendo, praticando as suas imoralidades, como a gente vê aqui, né? Eu li parte, né, do versículo 21:9, mas ele fala, né, dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual, dos seus roubos. O homem não se arrepende, mesmo diante de tudo isso. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, quando a gente falar também de Ezequiel. Eu trouxe Ezequiel aqui, que eu acho que vai colaborar bastante para a gente, né? Outra passagem aqui desse trecho é que ele fala, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Nós vamos ver, eu vou discutir isso um pouco mais para frente, quando a gente falar quem criou tudo isso, mas aqui para mim também é uma questão nítida, quem está debaixo dos pés de Jesus? Toda a criação, né? Acho que só não falou do céu aqui, porque Jesus está vindo do céu, desceu do céu, já tem o comando de tudo lá, mas ele tem sobre o mar e sobre a terra também, tudo que há no mar e tudo que há na terra. O comando é pleno de Jesus, ele está deixando isso claro para João. Eu não acredito. E para a gente pode até parecer estranho isso, tá, gente? Mas se a gente começar a estudar a história, e se a gente começar a estudar também essas mitologias, quantas mitologias não tem de deuses marinhos, monstros marinhos, até Atlântida, né? Que é uma terra marinha, né, uma civilização marinha, quiçá do mar. Então, assim, para aquela cultura da época, isso era muito impactante, saber que Jesus comanda e domina tudo. O que há no céu, o que há na terra, o que há debaixo da terra, o que há no mar. Jesus está comanda sobre tudo isso. E também vemos aqui que ele fala, né, deu um brado alto, como um rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Aqui também, eu pensei que era a parte de Ezequiel, mas não é. Essa aqui é a parte de Amós. Amós fala um negócio muito legal sobre isso, né? Sobre esse rugido de leão. Só que essa conexão com Amós nos traz uma leitura aqui, gente. Amós 3, de 7 a 8, complementar a isso, né? Então, Amós 3, de 7 a 8, fala assim, ó. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem antes revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada sem revelar seus planos aos profetas. Ele continua. O leão rugiu, quem não temerá? O soberano Senhor falou, quem não profetizará? Então, na minha mente aqui também, Deus está criando uma conexão com isso, mostrando o quê? O que é o rugido de um leão? Profecia. João está recebendo uma profecia. Uma profecia que aí também é ligada, aí fala dos 7 trovões. A gente tem proposto aqui, né, quando a gente vê relâmpagos, trovões, terremotos, é a glória de Deus. Pensando que os 7 trovões falando a fala gloriosa de Deus. Na minha leitura, essa passagem, então, pensando no que Amós disse, pensando nessa questão da glória de Deus, está fazendo o que? João agora, ele recebeu, porque ele deu um alto brado. E quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Então João, nesta fala dos 7 trovões, está recebendo uma profecia gloriosa. Não é uma profecia daqui, é uma profecia de lá. Da glória de Deus, né? E aí a gente avança no versículo 4 e percebe que não é lhe permitido
profetizar o que ele ouviu os trovões falarem. Então, ele ouve os trovões falarem, essa profecia gloriosa, né? Só que o anjo a voz lá do alto fala, não, você não pode falar, segura aí um pouquinho. É legal isso, porque isso contrasta também, porque a gente vê que recebe uma profecia dos trovões, não pode falar, mas vai receber o livrinho e vai ter que falar, né? E aí eu pensei, pô, parece até paradoxal, né? Fala, não pode falar, a revelação é para ser dita, não é para ser dita? Como é que a gente, né, concorda essas coisas? Então ele recebeu uma profecia ali do leão, dos trovões, não pode falar, e vai receber o livrinho e vai falar. Gente, eu penso que é nítido isso aqui. É que nem quando Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos, como é que eu vou falar as coisas do alto para vocês se vocês não entendem das coisas aqui de baixo? Ou então, quando Paulo também sobe ao terceiro céu e volta e fala, tem coisa lá que eu não posso nem falar para vocês. Eu acho que Paulo devia estar pensando assim, se eu falar, a cabeça de vocês explode. Que é tanta glória, a gente não consegue, a gente se confunde, pra gente, é tão escandaloso. Por exemplo, já é escandaloso pra gente o fato que Deus escolhe, e não nós que escolhemos Deus. Isso já é escandaloso, a gente já fica escandalizado com isso. A gente não entende, não, como é que pode? Como é que eu vou pensar que ele me escolheu e não escolheu o cara que está do meu lado? Deus é injusto, assim, porque isso é escandaloso, porque a gente não conhece das coisas do alto. A gente conhece só das coisas daqui. Então, se essas coisas pequenininhas já causam escândalo na gente, quiçá o que está lá em cima, glorioso, majestoso, mas Deus os planos de Deus são elevados, são maiores do que os nossos. A gente não tem entendimento. Então, enquanto a gente não tem entendimento, a gente não pode receber toda a profecia. Porque se a gente receber toda a profecia, explode. Paulo fala isso, né, em Romanos, né, ó, insondável saber, não dá, é demais. Se a gente for discutir lá, quando ele fala, e ele fala lá, né, também, quando eu quero ter misericórdia, eu quero, como é que a gente vai entender isso? Não entende, mas por quê? Porque a gente está limitado à nossa questão aqui. Então, essa profecia que ele não pode falar, penso que tem a ver com essa condição gloriosa lá do céu. Né? E por que também dentro dessa meditação, mas poxa, por que então ele falou isso? Por que está lá algo que ele não podia revelar? Para mostrar para a gente que Deus revela tudo. A gente viu na passagem, né, de Isaías que ele fala, né? Eu não deixo vocês sem saber o que vai acontecer. Então ele está sabendo, ele recebeu uma coisa completa, que é uma revelação completa. Só que ele não passou uma revelação completa. Ele só vai passar do livrinho, não aquele ouvido dos trovões. Por quê? Porque senão provavelmente a gente vai explodir. Isso é a ideia que eu tenho, tá? Penso que seja isso. Pelo testemunho de Paulo, pelo próprio testemunho de Jesus com Nicodemos, né? De que a gente então está recebendo uma profecia parcial, as que estão no livrinho, não as que ele ouviu do trovão, por a gente não ter condições de receber toda a profecia. Agora também um detalhe importante, se a minha teoria estiver certa, de que a gente está recebendo uma profecia parcial, gente, essa profecia parcial já é tão maravilhosa, tão maravilhosa, tão maravilhosa, imagina a profecia gloriosa. Imagina o que nos aguarda lá no céu com essa profecia gloriosa. Paulo fala isso, né? João até só ouviu aqui, não falou nada. A forma com que Paulo fala parece que é algo tão superior, tão inimaginável, que a nossa cabeça explode. Mas é a glória de Deus. Isso é tão... falta até palavra, né? Até difícil de explicar. Então, ele... voltando aqui só para o contexto, então ele recebe essa palavra profética aqui, né, dos trovões, mas não pode falar. Avançando, vamos para o versículo 5, aí nós vemos de novo essa dinâmica, aí assim, agora eu queria falar sobre essa questão de pé sobre o mar e pé sobre a terra, até porque nessa própria passagem a gente vê, né, uma anotação assim, aquele que pôs o pé sobre o mar e sobre a terra, está olhando para aquele que criou o mar e tudo que nela há, que criou a terra e tudo o que nela há, né? Mostrando aqui que toda a criação, criada por aquele que criou, colocou sobre os pés de Jesus tudo isso. Então, indicando, né, Jesus como anjo, com o pé no mar, dominando todo o mar e tudo que há no mar, o pé na terra, dominando tudo que há na terra, tudo que há, né, tudo que foi criado, tudo que nela há, né? Jesus está sobre
todos e sobre tudo. Mais uma vez, mas poxa, sim, sabemos que Jesus está sobre tudo. Agora, será que a gente parou para pensar se a gente entende mesmo que Jesus está sobre tudo? E esse pessoal aqui dessa época, principalmente, que estava sob perseguição, será que ele estava entendendo? Porque podia falar. Hoje, nós, por muito menos, falamos, né? Poxa, por que aconteceu aquilo? Onde estava Deus que deixou aquilo acontecer? Imagina eles aqui, poxa, o cara tá morrendo na arena lá, tá sendo queimado vivo em Roma, sei lá. Onde está Deus nisso? Tá onde sempre teve, com seus 2 pés, sobre o mar e sobre a terra, comandando todas as coisas, permitindo por um breve tempo que a justiça seja prolongada, porque se ele executar a justiça não tem mais escolhido, o número dos seus escolhidos não vai ser completo, então ele segura a justiça, a gente já viu e falou sobre isso, para que esse número seja completo, então ele está segurando, mas comanda tudo. Só que dentro desse segurar, dentro dele não consumar, os maus ainda têm no comando dele alguma autoridade. A gente viu até nas passagens anteriores, né? Deu autoridade para, até porque Deus usa essas condições de mal para chamar o povo ao arrependimento. A gente vê, por exemplo, nos profetas do Antigo Testamento, Deus fazendo isso com Israel toda hora. Israel obedecia no Israel e entrava Israel não obedecia, entrava num ciclo de sofrimento terrível, com fome, com cativeiro, né, com guerra. Deus permitia. Qual que era o grande objetivo de Deus? Qual é o grande objetivo de Deus? Mais do que pensar nos sofrimentos dessa era, é pensar no estado futuro. É pensar em formar uma família para ele, sendo Cristo o cabeça e nós o corpo, sendo Cristo o marido, nós a esposa, sendo o Espírito aquele que move todos nós, dentro desse propósito, os sofrimentos de hoje, Paulo fala isso também, o que são os sofrimentos de hoje comparados a essa glória de que há por vir? Então, só que a gente às vezes confunde isso, porque a gente, deu guerra, poxa, cadê Deus ali? Cadê lá? Tá guerra na Ucrânia, nossa, por que deu? Cadê Deus na história? Deus está no mesmo lugar sempre, e com os 2 pés dele, um em cima da terra, um em cima do ar, comandando todas as coisas. Aqui, penso que tem a ver até com o que Jesus fala, em Mateus 28, né? Toda autoridade me foi dada. Tudo que há no mar e tudo que há na terra, tudo que há no céu, toda autoridade me foi dada. Eu tenho autoridade, né, sobre tudo. Continuando ainda nessa passagem do 5 ao 7, a gente vê lá que Jesus agora fala, chegou. Ele olha então para aquele que criou todas as coisas e fala, estamos no tempo, né? A consumação, na verdade, chegou, está na hora, né? Só que ele fala algo importante, que para a consumação precisa ser liberada a 7ª trombeta. Então ele fala, né, dessa liberação. Não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua 7ª trombeta, vai se cumprir os propósitos, os mistérios de Deus, como ele anunciou aos seus servos e profetas. Então, agora voltando àquele assunto lá de revelação, olha que coisa interessante. Vai se cumprir, vai se consumar. E ao se consumar, vai se revelar os mistérios de Deus. Puxa, ninguém sabe os mistérios de Deus. Como é que a gente vai saber os mistérios? Nós sabemos, gente. Os profetas sabem. Nós podemos saber se nós nos colocarmos em estado profético. Eu falei isso também já recentemente, queria trazer isso pra gente. A gente confundiu o que é profeta. Profeta não é adivinho, pelo amor de Deus. Profeta não é alguém chegar na igreja, semana que vem você vai ter um acidente. O ano que vem você vai ter um filho. Isso não é profeta. Deus pode até usar de vez em quando isso, por exemplo, né? Usou lá com Ágabo para falar de Paulo. Você vai para Roma, vai dar para Jerusalém, vai dar Paulo. E pontualmente, mas o grande aspecto de um profeta é ligar céu e terra. É entender a realidade do céu e a realidade da terra e alinhar essas duas realidades. E o profeta, o que tem essa visão profética, o que busca ter essa visão profética, começa a desvendar os segredos, os mistérios de Deus. Olha o que ele fala aqui, vai se cumprir o que Deus, como ele anunciou aos seus servos profetas. Pode até, aí muitos vão falar que, mas ele está falando aqui para aqueles aqui que estavam, né, esses profetas relatados aqui na Bíblia. Não creio.
eles são os principais, mas hoje, ao lermos a palavra de Deus, ao meditarmos com Ele, a buscarmos dele, pedir sabedoria a Ele, pedir a ação do Espírito Santo, teremos um mover profético na nossa vida. Vamos começar a profetizar os mistérios de Deus. E o que é profetizar? Não é sair que nem maluco fazendo, é viver a vontade de Deus. É entender o seu mistério e falar, Senhor, beleza, seu plano é esse, onde que eu estou encaixado? Porque Deus tem um plano extremamente maior que o nosso. E nós temos que buscar onde a gente se encaixa com o próprio Deus, com essa visão profética, que é o que os profetas fizeram, porque eles eram servos. Um servo está fazendo o quê? Cumprindo o propósito do seu Senhor. Esse é o nosso chamado profético. E não ficar lá... E aí a igreja, para matar os adivinhos, né? Não existe mais ministério profético. Então não existe mais profecia. Né? Não existe, pode não existir, não vai existir assim em relação à revelação de Bíblia, né? Vamos acrescer um livro a mais na Bíblia? Não existe mesmo. Mas a revelação profética é a gente ter os olhos abertos para ler a Bíblia. Receber esse livrinho aberto, como o João está recebendo, e ter visão profética de entender o que está escrito nesse livrinho profético para cumprir esse propósito. Que é o quê? O mistério de Deus, que foi revelado para os seus profetas. Então isso é importante para a gente, né? E aí o anjo fala, né? Vai lá e pega então o livrinho, né? Da mão pega lá o livrinho da mão do anjo, mas antes de pegar o livrinho, agora sim chegou na parte que eu queria ver com vocês também, Ezequiel. Queria ler Ezequiel com vocês hoje. Ezequiel capítulo 3. Porque Ezequiel foi outro que comeu o livrinho. Mas essa passagem dele comer o livrinho também é linda. E vale a pena a gente investir um tempinho nela. Então, Ezequiel 3... versículo 1, eu vou ler do 1 ao 11, porque eu acho que essa passagem inteira pra gente é maravilhosa. Então, Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. E ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou, filho do homem, coma este rolo que estou dando a você e enche o seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura ou de língua difícil, mas à nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles os ouviriam. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir. Pois toda a nação de Israel está endurecida, obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a testa mais dura das pedras, mais dura do que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. E continuou, filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu disser a você. Vá aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim diz o Senhor, assim diz o soberano Senhor. Gente, aqui é uma coisa linda. É a mesma ilustração, né? Pede para Ezequiel comer um livrinho, o livrinho também é doce, é uma profecia, e fala aqui para ele profetizar com uma diferença. E olha que coisa bacana, agora já começando aquela coisa primeiro para Israel e depois para as nações, né? Aqui é uma profecia para a nação de Israel e Deus fala diretamente para ele ir para Israel. João já não, é para ir para todas as nações, né? Então a gente percebe aqui uma relação profética. Esse livrinho, então, é uma profecia da mesma forma aqui também, né, que Ezequiel era, no caso de Ezequiel para a nação de Israel, agora para todas as nações, né, e é um livrinho que é doce na boca, ele começa, né, doce na boca. Ezequiel não fala, mas aí João vai falar para a gente que na hora que chega no estômago ele é muito amargo, é muito ruim, né. Só que a gente vê na passagem de
Ezequiel que ele está recebendo o livrinho, ele vai profetizar para o povo, mas eles não vão receber. Eles vão continuar no caminho pecaminoso deles, portanto, sofrendo e tendo uma vida amarga, tendo um resultado amargo, né? E, gente, na minha leitura, e a gente vê até pelo que está acontecendo agora, é a mesma coisa. João recebeu o livrinho, ele era muito lindo porque ele revelava a graça de Deus. Só que é uma graça que vem acompanhada de justiça. É uma graça que, se não recebida, traz condenação. E penso que da mesma forma que Israel não recebeu Ezequiel, as nações também não receberiam e não recebem o testemunho de João, exceto, como Israel tinha um remanescente fiel, a igreja tem seu remanescente fiel também, exceto os escolhidos verdadeiramente, o remanescente fiel. Por isso que eu sempre bato com vocês, nem todo aquele que diz crer, crê realmente. Nem todo aquele que frequenta culto todo domingo é alcançado verdadeiramente. Não sei, não vou julgar quem é, quem não tem parâmetro para isso, mas é uma leitura que eu penso. Da mesma forma que Israel tinha lá um povo, e nessa passagem de Ezequiel, a gente viu de Isaías, gente, às vezes Israel estava num momento espiritual muito bom no sentido, não espiritual, né? Num sentido religioso, fazia o sacrifício, fazia as festas, o templo, né? Mas era um coração que só falava da boca, o coração estava, era um povo que só falava da boca, o coração estava muito longe. E Deus falando para eles isso, né? Profetizando, é da mesma forma aqui também, a gente precisa tomar esse cuidado. Mas João, então, ele come esse livrinho, de novo, o chamado dele não é só para os judeus, aí passa a ser um chamado para toda a nação, e aqui mostrando o princípio do Novo Testamento, que deixa muito claro que agora, a partir de Cristo, a profecia, a palavra de Deus é para todos os povos. Eu costumo dizer isso. Israel recebeu a palavra de Deus até o Antigo Testamento. Até ali, e antes de Jesus vir, eles tinham os oráculos de Deus. Hoje eles não têm mais. Por que não? Ah, mas eles têm até Malaquias, só que é completo. É como eu disse, o Antigo e o Novo são complementos um do outro. São duas testemunhas, gente. Não dá para andar separado. A partir do momento que eles não creram no Novo Testamento, eles não estão andando no caminho da verdade porque não entenderam o propósito total. Da mesma forma, na minha leitura, de quem não entende o Antigo Testamento. Eu sou cristão hoje, mas eu só recebo o Novo Testamento. Não dá. Não dá, até porque aí eu vou... a gente tem que tomar cuidado quando eu penso até dessa questão, né, de a gente ser muito usar muitas figuras, por exemplo, que a gente também não pode esquecer o papel. Eu entendo, já tenho dito isso para você, mesmo tendo uma visão amilenista, eu entendo que Israel vai ter um papel final, não que seja um povo e vai ser um povo diferente, não isso, mas que tem um propósito para Israel no final. Deus vai levantar, Deus tem levantado, como eu disse lá das guerras. Se a gente for olhar as guerras de Israel, a gente vai ver o quanto Deus já protegeu eles nesses últimos 100 anos aqui. É escandaloso. Então, Israel tem um papel, Israel é nosso irmão, nós temos que orar pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém. É isso que vai desencadear a volta de Cristo também. Então, a gente precisa ter um pouco dessa visão, penso eu, ser profética também do Antigo Testamento. Então, não dá para a gente desconectar um do outro, porque se a gente desconecta, a gente não vai ter uma revelação completa, a gente não vai entender. Por isso que, mais uma vez, eu gosto de pensar no livrinho, porque o livrinho como sendo ali a Bíblia toda, porque senão a gente tira ela, né, alguma parte dela que não é interessante. Né? E uma coisa interessante também que eu falei lá na época do grande avivamento, lá dos 144 mil selados, que eu penso ser o grande avivamento de Israel, gente, Deus vai usar a Bíblia no Novo Testamento, que vai conectar com o Antigo Testamento deles, para trazer eles para o arrependimento. Quando eles verem se desencadear a história do jeito que está relatado aqui, nessa profecia que o livrinho está dando para a gente, eles vão ler, não é que era verdade, não é que ia ter o anticristo, não é que ia ter o falso profeta, não é que ele ia profanar, não é que ia construir. Eles vão usar isso aqui como exemplo e Deus vai salvar a nação de Israel. É uma coisa que eu creio.
Então, só para a gente entender essa questão do doce e amargo é isso, porque a gente vai ter, então, a profecia, ela tem esse aspecto maravilhoso da graça, mas por um outro lado tem um aspecto de justiça. E por mais que nós não passemos por justiça, por termos a salvação em Cristo, tem muita gente querida, nossa, amada, que vai passar. Então não vai ser algo legal, não vai ser, naquele grande dia... Por mais que depois Deus enxugue as nossas lágrimas, a gente ainda vai carregar um certo sofrimento, vai ter algo amargo. Até não vai, já tem, né? Por exemplo, quando a gente sabe que um amado nosso morre sem crer em Cristo, né? Já é triste pra gente, né? É amarga, né? Uma situação amarga, porque a justiça, ela anda de braço dado com a graça, né? Nós não conseguimos dissociar a justiça da graça. Então, do mesmo jeito que é doce, é amargo também, né? Então, vimos até aqui o capítulo 10. Espero que vocês tenham entendido aqui esses pontos. Eu queria fechar só com duas aplicações para a gente pensar. Mais uma vez, lembrando a questão do arrependimento, que mesmo depois, então, do homem negar Deus, de Deus mandar os juízos parciais, Deus ainda dá revelação para a gente. Deus não deixa a gente sem saber o que vai acontecer. Ele põe gente no mundo, em todas as gerações, para mostrar essa revelação profética do fim. Que um dia ele vai vir e vai julgar. Em nenhum momento da história faltou isso. E aqui nós estamos vendo esse relato que mesmo depois disso, Deus ainda dá uma chance. Como eu disse, penso que é isso que vai trazer Israel lá no grande avivamento que vai ter no final. Vai ser essa palavra aqui profética. Então a gente ter essa leitura, né, da misericórdia de Deus, mas que precisa trazer o arrependimento, precisa vir, né, um sentimento nosso de entendimento de pecado, de entendimento de necessidade de Cristo na nossa vida. A gente precisa estar sempre olhando para isso, porque uma hora isso vai acabar, e a gente viu isso hoje, né? Jesus falou, olha, ponto, chegou, vai ser liberada a sétima, e a hora que for liberada a sétima trombeta, gente, esquece, né? Até tem discussão que já dizem que de que ponto que isso acontece, mas é isso, vai chegar uma hora, não importa a hora que for, mas vai ter uma hora que a porta da graça fechou, e a hora que a porta da graça fechou é porta de justiça, esquece, aí não tem mais chance. E por fim, o que eu queria deixar com vocês é que a gente buscasse esse entendimento profético. Quando eu falo profético, então vou repetir aqui, é a gente entender esse alinhamento de céu e terra que a gente pode ter por meio da palavra de Deus e da comunhão com Ele, da comunhão com o Espírito Santo, do entendimento de quem é Jesus. Jesus hoje é a expressão plena disso, né? Perfeitamente Deus, perfeitamente homem, se relacionando. Apesar de estar hoje lá do lado do Pai, na sala do trono, a nível humano, ele já nos mostrou aqui, até nessa interação que ele teve com os apóstolos, né? E a gente buscar isso de todo o coração, indiferente de brigar, de fazer, buscar com o coração aberto. Ó, eu estou aqui hoje falando para vocês o que eu entendo, né? De como o livro de Apocalipse se desenrola, mas o meu desejo aqui é continuar orando para ver os erros que eu posso estar cometendo, para ter uma revelação mais correta, e Deus vai nos dando isso paulatinamente. Da mesma forma que ele contou a história por meio da Bíblia, por tempos, por períodos, na nossa vida também ele vai se revelando conforme a gente vai buscando, conforme a gente vai entendendo, né? Então isso que eu entendo ser um ministério profético, a gente entender profetizar, e profetizar é saber falar da palavra de Deus, é entender os mistérios de Deus por meio da palavra que ele deixou revelada, e não eu criar uma palavra nova, ou eu então ficar fazendo adivinhação aí para outros irmãos. Não é isso. A palavra profética, o ministério profético, entendo ser esse, né? Isaías profetizou, gente, recebeu a palavra de Deus, mas leiam Moisés, lê Deuteronômio, lê Números, lê Êxodo, lê Levítico e lê Gênesis, um pouco menos, vocês vão ver se o que ele profetizou já não estava declarado lá. Só que precisava de um profeta para interpretar aquilo. Nós, da mesma forma, nós não precisamos ficar inventando, nós precisamos ficar entrando em transe para pegar revelação do alto. Nós temos que nos dedicar à palavra de Deus e em comunhão com o Espírito Santo. A gente buscar essa revelação da palavra de Deus, é entender o mistério de Deus que está revelado na palavra de Deus, mas a gente não sabe ler.
Porque hoje a gente já tem o livro de selado, como diz o Isaías, já não temos mais o livro selado, mas a gente precisa saber ler para entender. Então esse é o grande foco. Amém? Espero que vocês tenham gostado e vamos avançando. Na semana que vem a gente se encontra mais uma vez. Amém? Eu vou orar aqui e a gente termina então. Papai, obrigado por mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e nós, humildemente agora, clamamos ao Senhor, por favor, revela os teus mistérios para nós. Não mistérios que a gente possa querer entender em outros lugares, não, os mistérios relatados na tua palavra, o que está escrito na Bíblia. Por favor, revela essas verdades. Nós temos dito aqui, papai, não é que o Senhor não queira, a gente sabe que as limitações são nossas, a gente sabe que muitas coisas o Senhor não nos revela, porque senão a gente explodiria de não entender. Se coisas simples a gente já explode, quiçá as coisas mais altas, mas o teu Espírito pode. Se o Senhor nos encher cada vez mais, e o pedido é esse, porque se for depender da gente, a gente não vai pedir, a gente não vai desejar o seu Espírito, mas o Senhor pode dar esse desejo, que o seu Espírito cada vez mais nos alcance e nos dirija nessa revelação dos teus mistérios. Pedimos por essa semana que possamos mais uma vez estar na sua presença e desenvolver as atividades que o Senhor tem para nós, e também que nós possamos no final de semana que vem estarmos unidos novamente para glorificarmos o teu nome. Muito obrigado por tudo e nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço.